Sobre o desmantelamento do Império Americano e a crise do multilateralismo. Veja, uma análise da geopolítica sob a ótica do analista de geopolítica francês, o Thierry Meyssan, que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal. Figura notória, top assim na análise geopolítica mundial, conhecido aí bastante por ter escrito lá na época dos atentados de 11 de setembro de 2001, um livro onde ele ofereceu uma perspectiva de que o grande responsável pelos acidentes das Torres Gêmeas foi o governo dos Estados Unidos. E ele traz fontes assim que realmente são impressionantes. Então veja só, vamos então lançar luz no fim do túnel aí sobre a ascensão do trumpismo como um catalisador de profundas mudanças, mudanças que vão impactar sobretudo o próprio Estados Unidos, né? Suas alianças internacionais que estão em xeque, seus parceiros. Veja o caso, por exemplo, da Europa, né? Será que a Europa, por exemplo, os líderes europeus estão fazendo críticas assim abertas às decisões lá do presidente dos Estados Unidos? Será que isso pode ser visto como uma ingerência em assuntos internos dos Estados Unidos? Não, eles têm que cuidar do país deles, né? Então, assim, eles estão sendo afetados aí pelas reformas que o trumpismo quer fazer dentro dos Estados Unidos. Mas isso reverbera na própria dinâmica do comércio, das parcerias internacionais em seus próprios territórios, né? Então, esses efeitos eles vão se manifestar. Então, você vai ter uma reconfiguração aí do cenário global. Veja, a gente pode dizer que hoje há uma crise, né, que assola as instituições pilares da ordem liberal internacional, como, por exemplo, o G7 e a OTAN. Veja o G7, por exemplo, é um fórum de coordenação política do chamado Ocidente coletivo, muitas vezes usado de forma pejorativa, os atlanticistas, né? Veja, eles estão demonstrando sinais assim de um certo esgotamento, né? Veja que o presidente Trump aí, no comunicado final, na reunião virtual de chefes de Estado e governo em fevereiro de 2025, ele abandonou ameaçar o grupo, assim, na frente de todo mundo, né? Então você vê assim a fragilidade dessa coordenação, desse G7. Se você não tiver os Estados Unidos nas próximas reuniões do G7, por exemplo, lá na sessão onde eles estavam discutindo lá a questão da Ucrânia, né? Você vai ter um colapso aí desse G7. Né? Outro ponto, veja, a coordenação militar do Ocidente, que é a OTAN, também está numa situação delicada. Né? E agora a França e o Reino Unido querem promover aí encontros bilaterais entre si, né, para assegurar aí a segurança europeia, veja só, sob a proteção de seus arsenais nucleares. São países nucleares, né, fazem parte do G7 também, do clube nuclear, se sentam à mesa dos poderosos, né, mas você vê que a coisa já não tem mais aquela força que tinha no século passado, né? Bom, então assim, o Meissan, ele diz assim, que essa mudança ela é muito profunda, né? E ela não é uma simples, digamos, uma consequência da realocação aí das forças americanas, né? Por exemplo, nós temos lá um deslocamento de tropas, né, no Extremo Oriente. Eles estão com boa parte de suas forças lá no Oriente Médio, né? Um movimento mais contundente da China, por exemplo, no conflito de Taiwan, pode deixar os Estados Unidos assim sem ar, né? Ele vai deslocar todas as suas forças de repente para o Pacífico, para o oceano, para o Mar da China. Mas aquilo está coalhado da marinha chinesa, né? Bom, então assim, esse é um outro ponto, né? O ponto importante aí é a intenção aí do governo dos Estados Unidos de desmantelar o chamado Império Americano e criar um outro império, que ninguém sabe direito como é que é, né? E isso aí seria motivado aí o quê? Por uma convicção ideológica, né? Talvez por uma necessidade econômica premente, dada a colossal dívida pública aí dos Estados Unidos. Então, assim, nesse momento, aumentar gasto militar com aliado, isso aí ele está cortando, né? Bom,
Então, assim, a gente está vendo o fim de uma era de liderança direta de Washington no mundo. Os Estados Unidos sinalizam uma mudança de postura. Ele pode até indicar uma direção que ele está indo, mas ele não vai liderar mais. Então, isso também é uma outra discussão que eu pretendo trazer depois. Qual vai ser o papel dos Estados Unidos se o mundo realmente se encaminhar para um acordo aí tripolar, né? A gente já se fala em G2, Estados Unidos e Rússia, e a China ela tá aceitando a aposta dos Estados Unidos, né? Por exemplo, ontem ele, de madrugada, disse que se a China fizesse alguma coisa, né, se ela respondesse na mesma moeda, ele ia dobrar a aposta e vai dobrar, né, porque os Estados Unidos adoram o confronto, né, faz parte de sua natureza, essa belicosidade, né? Mas hoje ele expressa um vácuo de liderança. Pensa aí nos aliados tradicionais dos Estados Unidos. Por exemplo, imagine que haja realmente um conflito que no momento é um conflito, uma guerra econômica, ou até financeira, ou vamos dizer comercial, mas que ela se desemboque aí para um conflito militar de uma certa proporção, né? Como é que vai ficar os aliados dos Estados Unidos? Por exemplo, lá os Estados europeus, o Canadá, a Austrália, a Coreia do Sul, Japão, já há uma notável falta de harmonia dos seus aliados tradicionais do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos. Por exemplo, várias notícias aí estão chegando que a Coreia do Sul, o Japão estão fazendo bons acordos lá com a China, né? Bom, a história da Europa, a gente já fez vários vídeos sobre esse tema, né? Pontuada por guerras, por rivalidades, por conflitos seculares, né? Então você teve na Europa, digamos, ela se constitui, ela se estabelece lá no domínio romano, né? No Império Romano. Vamos dizer que a Europa viveu alguma paz, ou teve paz, né, no Império Romano, né? E depois, assim, você teve lá uma série de invasões, né, bárbaras, vikings, mongóis, e um período, vamos dizer, de uma relativa expansão, um período de Carlos Magno, né? E depois vem Napoleão, Hitler, né? Então, assim, sempre eles têm criado a narrativa de um suposto período russo bárbaro, isso é uma coisa muito antiga, né? Como se Moscou estivesse às portas da Europa. É claro que ele usa isso daí, sei lá, para estar sempre de alerta, né? Bom, a Rand Corporation, que é um think tank influente, bastante ligado ao complexo militar industrial americano, ela está criando aí um conselho de dissuasão europeu, né, que envolve a França, Reino Unido, Alemanha, Polônia. Bom, o Meissan ele vê isso daí com muito ceticismo, né? Ele diz assim que armas nucleares estratégicas não têm mais o poder de dissuasão que tinha antes, né? Você não tem mais a garantia de que você vai conseguir lançar as suas armas nucleares na cabeça dos outros, né? Você precisa de ter forças convencionais robustas, né? Que é uma coisa que a China tem, a Rússia tem, forças convencionais, tradicionais, da guerra feita no solo, né? O troops on the earth, né? A bota no solo, né? Forças convencionais. Ah, os Estados Unidos também tem, né? Mas a Europa não tem. É uma capacidade que nenhum país europeu possui. Então veja, como é que você vai priorizar operações externas, né? Você vai mandar arma lá, a Alemanha diz que está mandando, se você não consegue defender o seu próprio território, você vai mandar lá para o fim de mundo da Ucrânia? Quer dizer, não parece inteligente isso daí, né? Então, vou concordar aí com o Meissan, né? Um outro ponto é que eles dependem muito, né, da inteligência americana, né? Dos satélites, do, enfim, da espionagem, né, dos radares, né, dos sistemas eletrônicos de imagens, né? Se os Estados Unidos decidem aí não se envolver mais no conflito da Ucrânia, como é que eles vão poder bloquear aí o sinal aí de equipamentos aí do inimigo, que eles consideram o inimigo, a elite da União Europeia, lá, que seria a Rússia, né? Que eles vendem isso para a população que a Rússia é um inimigo, né? Sendo que faz muito tempo que a Rússia não faz
nenhum mal à Europa. Aliás, a Rússia nunca invadiu a Europa, ela se defendeu da Europa. Na verdade, é justamente o contrário, né? Ou um outro ponto, veja, imagine armamentos vendidos pela França e pelo Reino Unido, né, que poderia dar a Paris e Londres um poder de intervir, né, em conflitos regionais entre seus próprios aliados, né? Bom, então tem essa questão, né? Ou seja, eles dependem da inteligência americana no campo de batalha. Então estão vulneráveis. Então a gente pode até dizer que a OTAN está vulnerável, porque a Rússia e a China avançaram tremendamente nessa parte de radares, de detecção, de jameamento, de varredura eletrônica, e sempre focando nas imagens, né? Infravermelho, enfim, tem uma parafernália de técnicas, né, para você poder visualizar as coisas sem precisar estar lá, né? E depois, a partir dali, você configura qual que vai ser sua tática, né? O seu plano de ação dentro da sua estratégia, né? Veja lá o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que tem tido aí uma voz bastante ativa, né, no governo do Trump, lá na conferência de Munique, né, sobre segurança, ele lamentou, né, que a Europa esteja abandonando os valores fundamentais dos Estados Unidos, né? Bom, talvez isso aí já seja também um prenúncio, né, do fim do Império Americano, né? Porque se eles não estão mais compartilhando os valores fundamentais dos Estados Unidos, é porque o Império Americano, a influência americana, digamos, o soft power americano já não é mais aquele, né? Ou seja, ele não vai ser mais sustentado muito tempo, né, pelas elites aliadas europeias. Então, essa transformação aí no cenário geopolítico expõe as fragilidades das instituições nacionais e intergovernamentais, né? Sob a gestão de Elon Musk, lá no Departamento Governamental de Eficiência Econômica, né? Parece aqueles nomes da era soviética, né? O DOGE, Departamento Governamental de Eficiência Econômica. Então, a burocracia americana está passando por um processo de enxugamento, né? Que eles sempre vendem, aí quando eles cortam aí 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 funcionários públicos, civis federais, são 2,5 milhões, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, né, como é que eles cortam o melhor funcionalismo público, sempre com aquela desculpa que eles são, sei lá, esquerdistas ou progressistas, ou eles são frutos, assim, de falhas da gestão anterior dos democratas, né? Então, assim, a administração Trump, ela está se propondo a desmantelar os pilares financeiros do imperialismo americano. Então, ela atinge aí as agências, por exemplo, a USAID, né, o United States Institute of Peace, chamado USIP, o National Endowment for Democracy, o NED, NED, vocês podem dar uma pesquisada aí na IA, né? Veja, eram todos eles instrumentos da CIA, no âmbito da cooperação de inteligência. Então, de certo, o Trump vai querer também reformular o papel da CIA, porque a CIA é um braço de inteligência do próprio globalismo. Então, na medida que ele está lutando contra o globalismo, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que repensar o papel da CIA. E também tem outras agências, né? O impacto desse desmantelamento, né, se estende às ONGs, né, e também partidos políticos, né, que são financiados pelos Estados Unidos em todo o mundo, que eles usavam então a USAID para fomentar a sua estratégia, né? Bom, então ele agora, vamos dizer, eles vão precisar de outras fontes de recursos, né? Se ele vai encerrar essas atividades, ou essas coisas entram em decadência, ou elas vão ter que se munir de outras fontes de recursos. No caso, a influência entre os aliados, né, vai entrando em colapso, né? Por exemplo, você tem lá uma ONG, né, que é o Repórteres Sem Fronteira, que é um braço da CIA, né? Ou a Fundação Jean Jaurès, né, que também promove interesses
da agência americana, ligada aos democratas. A União Europeia também não escapa, né? Porque ela tem vários estudos aí financiando programas para promover aí, vamos dizer, narrativas favoráveis à integração europeia, né? E você sabe, eles vivem lá uma imigração artificial e forçada, né? De africanos, de árabes, de islâmicos, de muçulmanos, né? E assim, as vozes contrárias a essa política são silenciadas, né? O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por exemplo, que é um órgão ligado a um dos maiores globalistas do mundo, que é o Jorge Soros, também é citado, né, como um exemplo de instrumentalização, que o pessoal aqui no Brasil diz assim, que está aparelhado, né? Que está aparelhado. Então, por exemplo, se você ouve muito isso daí, claro que isso veio também, no caso do Brasil, veio da atividade política e da influência do professor Olavo de Carvalho, que ele achava que todo o Brasil estava aparelhado pelo PT e toda aquela narrativa, porque você não existe governo no mundo que não esteja aparelhado. Quer dizer, então assim, é uma redundância, se o governo está aparelhado. Me mostra um governo que não esteja aparelhado e eu não vou conseguir ver governo nenhum, né? Porque se você vai para o governo, se você vai para o poder, você vai colocar o teu time lá. É o seu time que vai jogar. Então, eu vou montar a seleção brasileira, ela está aparelhada. Eu não vou escolher um jogador porque ele é de esquerda ou de direita, se eu for o técnico. Eu vou escolher pelo seu histórico, pela sua qualidade, pela sua possibilidade de fazer eu ganhar o jogo, né? Esse é um ponto. Um outro ponto também que eu acho importante é que as motivações aí do trumpismo não é efetivamente mudar o panorama econômico do mundo. Ele está mais preocupado com poder e segurança. Não é isso? Isso eu vou abordar no meu próximo vídeo. Eu quis hoje trazer um pouco dessa análise do Thierry Meyssan, né? Veja, ele pinta um quadro aí que o multilateralismo, que a gente pode chamar de globalismo, ele está em profunda crise, né? E o G7 e a OTAN estão paralisados no seu atual formato. Então, ou eles mudam ou eles saem de cena. Eles precisam passar por uma reformulação radical ou vão desaparecer. Da mesma forma, aquilo que a gente chama de sociedade civil, né? Veja, já não representa genuinamente os cidadãos, né? Talvez seja um conjunto de entidades aí, isoladas, né? Que opera, vamos dizer, cada um tenta tirar o seu naco aí dos interesses estatais, né? Então, até que ponto os governos hoje representam os anseios da própria sociedade? Veja, aqui o Ocidente está em crise política também, crise de representatividade. Quer dizer, que significado pode ter um governo que representa, digamos, 20, 30% da população? Os países estão vivendo em oposições atrozes, estão divididos pelo tico e o teco, né? A direita contra a esquerda, né? Bom, então, concluindo, pessoal, a ascensão do trumpismo aí, na visão mais profunda do Meyssan, não é só uma mudança de governo, é um divisor de águas que anuncia o fim de uma era e a necessidade urgente de repensar a arquitetura da ordem global. Então, vocês anotem esse nome aí, quando vocês fizerem a sua pesquisa. Thierry Meyssan, Thierry-Meyssan. Veja, eu já trouxe muitos vídeos aqui, as análises, adaptando para o nosso canal, de uma forma explanativa, dissertativa, onde eu posso também tecer comentários, fazer observações, né? E procurando muitas vezes um lado também explicativo. Não vou chegar ao ponto de dizer que é um canal educativo ou didático, mas a gente procura não complicar muito as coisas, né? Até para a gente mesmo conseguir entender, né? Porque a
Geopolítica é uma coisa complexa, né? Ela não precisa ser complicada, né? Ela não precisa ser misteriosa, né? Eu acho que ela tem que ser clara. A gente tem que muitas vezes discutir termos, né, para que estejamos dando significado, o mesmo significado aos mesmos termos, né? Então, muitas vezes eu trouxe o Alfredo Jalife para o canal, né? Ele tem uma visão, eu acho, absolutamente ampla, profunda e absolutamente fora de série. E ele para você ter uma ideia do Thierry Meissan, o Jalife considera o Meissan o maior analista de geopolítica. Um outro que eu trago muitas vezes é o Daniel Stullen, né, que ele tem uma visão, que eu diria, até mais mística, né? Ele trabalha mais com a ideia de que o mundo está se encaminhando para a uma reformulação parecida com a que houve na Primeira Guerra Mundial. Talvez eu traga para o canal também. E claro, a gente tem aqui toda a comunidade do Arte da Guerra, aqui do Brasil, que eu acho que é a melhor comunidade de análise geopolítica. Eu indiquei aí, tem a geopolítica também mais pitoresca, sem deixar de ser séria, né? Por exemplo, a gente tem aí os vídeos do Rubão, né? Do Wellington Calazans. Tem uma série de nomes aí que a gente gosta de estar seguindo, né? Aqui também do Brasil, os portugueses, né? Eles estão sempre lá no Arte da Guerra. Enfim, você tem lá o Garland Nixon, o, o Jeffrey Sachs, que eu estou trabalhando um texto dele que eu acho que é absolutamente necessário. E aquele pessoal que o Judge Napolitano leva para entrevistar, né? O Scott Ritter, né? Enfim, são nomes importantes, né? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Ficou com 22 minutos, o vídeo não ficou longo. Se você chegou até aqui, dá o seu like aí no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, que se destaca aí pelo viés assim alternativo, canal independente, de livre expressão, de comunicação. Eu acho que o nosso canal ele é diferente, né? É um canal que ele não tem aquela interação constante, ele é mais explanativo, mas o pessoal que nos segue sabe qual que é a nossa intenção aqui e nos prestigiam aí com a sua atenção, que é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida, é a capacidade de prestar atenção e aprender e apreender, né, as coisas, né, procurando aí nos munir de informações úteis, né, para poder refletir o mundo que a gente vive, né? Então, eu não vou tratar de política nacional hoje, né? Teve as manifestações de rua aí, o ex-presidente leu lá um bilhete em inglês, que eu achei uma coisa pitoresca, de duas personagens lá que estão prestando serviços comunitários, né? Foram condenados a prestar serviços comunitários, enfim, está toda essa discussão em torno da anistia. Eu já disse qual que é a minha posição, eu acho que é exagerado o que o STF está fazendo, né? Eu acho que aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, elas precisam serem anistiadas, né? E pagar as multas que precisam pagar em função daquilo que eles fizeram, né? Eu acho que foi aquilo lá, para mim, foi uma arruaça mal planejada, mal direcionada, mas aquelas pessoas têm a responsabilidade de estar lá naquele momento, no meio daquela quebradeira, né? Então, eu acho que a maioria deles deveria simplesmente assinar algum termo lá e mandar para casa, trabalhar, cuidar da vida. E quanto ao ex-presidente, bom, ele já está sem direitos políticos. Veja, ele está lá nas ruas. Como é que a gente analisa isso? Por que ele está sendo mantido em contato com seu público? Evidentemente porque lá no ano que vem, muito provavelmente eles já escolheram, né, um governador, que nós sabemos muito bem quem é, e que é bastante bem quisto, né, pelo pessoal da Faria Lima, né, pelos 5 bancões, né, que domina toda o Brasil. Esses 5 bancões, né, que 3 são privados e 2 são estatais, né? Veja, e eles fazem empréstimos assim a juros abusivos,
As aplicações que você pode fazer lá têm ganhos assim irrisórios. Quer dizer, eles são a cara do neoliberalismo no Brasil, né? E você tem uma série de bancos pequenos no Brasil que são muito melhores, e as pessoas até desconhecem isso daí, né? Mas enfim, não vamos prolongar muito aqui. Pessoal, muito obrigado aí por sua atenção. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fiquemos com Deus.